Agora vimos o mistério dessa grande voz como de trombeta. É a voz de Cristo em seu anjo mensageiro, nos falando diretamente ao coração, à alma, todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final, no último dia. O último dia é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. São Pedro nos diz, assim em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e nos diz que isso é algo que nós não podemos ignorar, porque toda pessoa que ignorar isto não poderá compreender o que é o último dia e o que são os últimos dias. Por isso é que nos diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Também o profeta Moisés, no Salmo 90, versículo 4, nos diz a mesma coisa. Porque um dia diante do Senhor, para os seres humanos, são 1000 anos. E quando nos fala dos últimos dias, está nos falando dos últimos milênios, que assim como os últimos dias da semana são quinta-feira, sexta-feira e sábado, os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. Por isso, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, podia dizer assim: Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Agora vejam como São Paulo nos diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual falou por meio dos profetas ao povo hebreu, diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo. E agora vejam que já transcorreram do tempo de Jesus Cristo 2000 anos e ainda estamos vivendo nos últimos dias. Porque os últimos dias diante de Deus são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E nos dias em que Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o 5º milênio, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E por isso é que São Paulo nos diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. Também encontramos que o grande apóstolo São Pedro falou dos últimos dias ou tempo final ou últimos tempos e nos diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz, falando sobre a forma em que fomos resgatados, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste ser resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando a morte de Cristo na cruz do Calvário estava destinada por Deus? Desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, Deus
destinou o Cordeiro de Deus Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para morrer por cada um de vocês e por mim também, e por todo filho e filha de Deus que viria viver neste mundo em carne humana. Agora podemos ver que quando Deus destinou a morte de Cristo na cruz do Calvário, desde antes da fundação do mundo, também Ele nos viu, pelos quais morreria Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós e por amor também de mim, por amor de todos nós. A morte de Cristo na cruz do Calvário, destinada desde antes da fundação do mundo, se efetuou, se materializou, se tornou uma realidade aqui no planeta Terra, nos últimos tempos ou últimos dias, ou seja, nos 3 últimos milênios, seria o cumprimento da primeira vinda de Cristo e também da segunda vinda de Cristo. Para o primeiro dos últimos dias, que foi o 5º milênio, apareceu Jesus Cristo na Terra. Já quando tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio, e depois, quando Jesus tinha cerca de 30 anos, começou seu ministério, e começou ali a semana número 70 da profecia de Daniel. Mas o ministério do Messias seria por 3 anos e meio, porque a profecia de Daniel dizia que na metade da semana lhe seria tirada a vida do Messias. Portanto, o Messias, desde que começou o seu ministério, quando foi batizado por João Batista e depois foi ao deserto e esteve jejuando por 40 dias e 40 noites, e depois começou seu ministério, encontramos que somente 3 anos e meio duraria esse ministério, porque aos 3 anos e meio de ministério, o Messias tinha que morrer na cruz do Calvário para levar os nossos pecados e assim nos lavar com seu sangue precioso e nos limpar de todo o pecado.